Queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Como eu disse na semana passada, durante esse ano, nós estaremos revezando em 2 exposições aqui nos nossos domingos, onde nós estaremos meditando e expondo o livro de Juízes e também teremos a oportunidade de ouvir a exposição do Evangelho de Marcos. Então nós estaremos alternando esses dois. Semana passada nós demos início ao livro de Juízes, entendemos um pouco sobre um panorama geral do livro e trouxemos algumas aplicações. E hoje nós vamos então dar início a esta segunda série de mensagens que nós teremos durante o nosso ano, que é essa série dentro do Evangelho de Marcos. E durante várias semanas e meses nós estaremos ouvindo e percebendo a trajetória de Jesus e esta biografia do nosso Senhor Jesus, conforme foi relatado, visto pelo evangelista Marcos. E o texto, hoje nós vamos ler capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 8. Eu peço que você se atente à leitura da palavra, possa, com atenção, com fé, com dedicação, ouvi-la nesse momento. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Somente até aí a leitura do texto. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Deus santo e amado, a palavra do Senhor foi lida nesse momento, Deus, será explicada. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que fale aos nossos corações nesse momento. Ministre as nossas vidas, Deus, que sejamos cheios do Senhor. Ó Pai, que o Senhor traga orientações. Precisamos de Ti, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas perguntas, queridos, são importantes para nós, nesse início de caminhada. Quem é Jesus? O que Ele veio fazer? Qual é a sua obra? Por que Ele é tão importante? O que se espera como resposta do seu povo ao compreender o que é revelado sobre ele? São perguntas importantes. E as respostas nós percebemos em toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, o grande assunto, o tema central, o drama central das Escrituras é Cristo Jesus. Ele é o ponto central de toda ela. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem como compromisso responder a estas perguntas. Nos mostrar quem é o Cristo. O que Ele veio fazer. Qual é a sua obra. E o que se espera daqueles que o conhecem. É o que nós percebemos na palavra do Senhor. Porém, queridos, há 4 livros específicos que se preocuparão com maior intensidade em responder a essas perguntas. Nós chamamos esses 4 livros de evangelhos. É o nome que nós damos a eles. Mateus, Marcos, Lucas e João. São esses os livros. Mas entenda que, apesar de muitas coisas em comuns que os 4 evangelhos têm, eles não são iguais. Não são. Eles têm perspectivas diferentes. Eles olham para momentos
por óticas diferentes, por dimensões diferentes. Eles têm um público diferente, um alvo, um propósito diferente. Mateus foi escrito tendo como objetivo alcançar o povo judeu. Este foi o objetivo de Mateus. Aliás, ele é o único livro do Novo Testamento que não foi escrito em língua grega. Ele é o único livro. Ele foi escrito em aramaico, porque o seu alvo era o povo judeu. Mateus tinha esse grande objetivo. Ele mostra Cristo como o Messias prometido. E ele começa a sua história a partir da genealogia de Jesus. E ligando Cristo a Davi, e também ligando Cristo a Abraão, mostrando que ele é o Messias prometido. Lucas tem como público-alvo os gregos. E Lucas faz uma grande dedicatória no seu livro. Na verdade, nos 2 livros que Lucas escreve, o seu Evangelho e Atos, ele inicia com uma dedicatória. E ele começa com a narrativa do nascimento de João Batista. E ele continua apontando a Cristo como o Filho de Deus. Ele como o homem perfeito. E em seu livro, no Evangelho de Lucas, por exemplo, que nós percebemos Jesus como o homem perfeito. Lucas até usa uma expressão muito comum no seu Evangelho, que é Filho do Homem. É uma expressão muito comum no livro de Lucas. Nós temos João. João é um Evangelho que nos mostra o Senhor Jesus da perspectiva de sendo o Verbo de Deus. João nos remete ao princípio, mostrando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Que ele já existia desde o princípio. Na criação ele estava lá, o Verbo, que deu início a todas as coisas, desde a eternidade. É nele que nós cremos. E é através dele que obtemos a vida eterna. É isso que João nos ensina no seu Evangelho. Então, qual é o objetivo de Marcos? O Evangelho nosso, esse que nós vamos nos adentrar nele a partir de hoje. Este Evangelho ele foi composto, queridos, para satisfazer o pedido urgente de Roma. Roma tinha um desejo de entender mais sobre a mensagem de Pedro. Eles tinham esse interesse de conhecer mais sobre Cristo, sobre Jesus, porque Pedro pregava e eles queriam, nós precisamos conhecer mais sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus? Então Marcos ele tem como objetivo escrever o seu evangelho para satisfazer esse pedido dos romanos. Ensinando, ele via Jesus primordialmente como rei, salvador, poderoso, conquistador, diante do qual todos os homens devem se prostrar em uma fé humilde. Assim que Marcos vê o Senhor Jesus. Aliás, a título de curiosidade, Marcos era o nome hebreu dele. Seu nome grego era João. Por isso, em alguns momentos no livro de Atos, nós estaremos lendo João Marcos sendo ali relatado. Isso é a título de curiosidade para nós. Marcos descreve Jesus então como um rei ativo, vigoroso, guerreiro, conquistador e que se move agilmente. Aliás, essa é uma das grandes características do Evangelho de Marcos: a agilidade. Agilidade. Marcos mostra um Jesus ágil, dinâmico, que se movimenta e faz o tempo inteiro. É interessante que nós vamos perceber também que ele não está muito interessado naquilo que Jesus falava, mas estava mais interessado naquilo que Jesus fazia. E a gente percebe isso porque muitos dos discursos de Jesus, discursos famosos de Jesus, eles não são relatados no livro de Marcos. Não são relatados. Parábolas também grandiosas que nós temos nos outros evangelhos, às vezes no evangelho de Marcos a gente vê ela relatada como uma frase, simples, direta, pequena. Marcos está interessado naquilo que Jesus faz. Não porque o que Jesus ensinou não é importante. Aliás, nós temos outros 3 evangelhos que se dedicaram exclusivamente a isso. Mas Marcos quer mostrar um Jesus dinâmico, ágil,
operoso, que age, que anda, que se movimenta, que cura, que ajuda, que auxilia. É isso que nós percebemos sobre Jesus. E este é o grande objetivo de Marcos, no seu evangelho. E queridos, eu gostaria de, nesta noite, iniciando essa série, olhar para você, para essa introdução do livro. Nós lemos a introdução, verso 1 até o verso de número 8. Eu gostaria de trazer algumas questões importantes para nós e depois aplicações para as nossas vidas. E nós vamos ver isso em dois momentos. Um momento que é o verso 1, e nós vamos analisar o verso 1. E no segundo momento nós vamos do verso 2 até o verso de número 8. Então vamos lá, o texto então começa no verso 1, com Marcos indo direto ao ponto. Ele é direto aqui. Ele não tem rodeios. Já demonstrando aqui a sua dinâmica, Marcos inicia o seu livro sem rodear, mostrando para o que este livro existe, qual é o seu objetivo. E ele começa com uma expressão muito interessante: princípio do Evangelho. Esta é uma frase, princípio de alguma coisa, que foi utilizada no livro de Gênesis, no livro do profeta Oséias, no Evangelho de João e aqui no Evangelho de Marcos. É simplesmente princípio. Sem dúvida, querido, Marcos a escolheu como um lembrete da atividade de Deus na história. No princípio, Deus criou o mundo. Assim também a era do Evangelho se manifesta quando o Filho de Deus se torna ser humano em Jesus Cristo. A palavra grega traduzida aqui como princípio pode nos mostrar pelo menos dois significados. Primeiro, em ordem de sequência temporal, ou em termos de origem, é o princípio, é o início, é a primeira coisa que acontece, é o primeiro ato que acontece. E o último sentido é o termo que, no meu entendimento, é o que Marcos utiliza aqui. Ele pretende que todo o Evangelho, e não apenas a sua parte inicial, seja incorporado como começo. O Evangelho, para Marcos, a apresentação de Jesus Cristo, não é menos importante do que a criação do mundo. É também o início agora de uma nova criação. Está próximo em Cristo Jesus. Por isso ele utiliza, por isso ele liga o seu evangelho a Gênesis. No princípio Deus criou, e agora no princípio do evangelho, Deus continua agora a sua nova criação, através do seu Filho Jesus. É isso que Marcos nos ensina aqui. O evangelho de Jesus Cristo, no princípio, este é o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse termo evangelho, que é muito importante para o nosso entendimento aqui desse livro, muito importante. Ele precisa ser entendido pela perspectiva de Marcos. Nós precisamos entender a palavra evangelho através da perspectiva de Marcos. E por que eu digo isso? Porque nós temos entre nós e o tempo de Marcos, queridos, existe um abismo cultural, de tempo, de pensamentos, de filosofias. Existe um grande abismo entre a nossa era e a era de Marcos. Então, para entender o que é evangelho, nós precisamos viajar lá para o tempo de Marcos e entender qual era a perspectiva desse evangelista sobre o evangelho. Para nós, por exemplo, hoje, evangelho tem uma conotação totalmente religiosa. Nós vemos o evangelho e entendemos o evangelho como algo que tem a ver com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com a nossa religião, com a nossa devoção. É o que nós entendemos sobre o evangelho. Porém, eu gosto muito da interpretação do comentarista James Edwards, que ele entende que
Nós precisamos observar a perspectiva do mundo na época de Marcos para entender esse termo. E por que Marcos usou esse termo? Essa palavra ela tinha uma conotação, no tempo de Marcos, política e social. Não tinha nada a ver com religião. Não tinha nada a ver com espiritualidade. Não tinha nada a ver com fé. Era um termo usado geralmente na política e na sociedade como um todo. E é interessante que nós vemos isso até no Antigo Testamento. Sim, nós vemos esta ideia política, social, de evangelho, de evangelizar, lá no Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 31, verso 9. O que acontece? Saul foi derrotado pelos filisteus. E o texto vai nos dizer que os mensageiros dos filisteus foram enviados. E veja o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel 31, 9 diz o seguinte: cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Saul foi derrotado. Então levem as boas novas, levem essa boa notícia de que nós vencemos. Aqui o termo sendo usado completamente numa conotação política, de guerra. Uma vitória que impactou a vida dos filisteus. E eles estavam felizes com isso. Então vamos dar as boas notícias. No mundo grego, e principalmente dentro do contexto do Império Romano, a coisa não era diferente. A ideia dessa palavra evangelho era a mesma. Eles tinham a ideia de que eles tinham a necessidade de levar e de conduzir boas notícias. Sempre houveram mensageiros com esse objetivo: levar boas novas, levar boas notícias. Por exemplo, a notícia de que os impostos baixaram. Eram boas novas. Então, vamos conduzir. Seria uma boa nova de ouvir, né? Vamos conduzir então essas boas novas. Os impostos baixaram. Uma boa notícia. Por exemplo, a notícia de que Roma venceu uma grande guerra. Levem isso, evangelizem, levem esta boa notícia para todos os povos. Roma venceu. Boas novas. O nascimento do filho do rei, do filho de César. César Augusto nasceu. Boas novas. Então perceba, evangelizar na época de Marcos é bem diferente de evangelizar nos nossos dias. Não tem conotação espiritual. Não tem conotação religiosa. É política. É social. Tem a ver com vitória, com guerra, com notícias que vão definir, impactar a vida das pessoas. Elas sempre entram nesse sentido. Agora, algo interessante aqui para nós. Quando nós lemos os livros gregos antigos, o termo boas novas sempre aparece no plural. Interessante isso. Eles sempre vão aparecer no plural. O primeiro texto antigo em que boas novas aparece no singular é o Novo Testamento. É o primeiro. É o primeiro. Foi no Novo Testamento. Marcos mostra isso. Marcos mostra que só há uma boa nova, só há uma boa notícia, nenhuma outra tem pé de igualdade com essa. Primeira vez em que essa palavra aparece no singular é no Novo Testamento. Só existe uma boa nova. E perto dela não há nenhuma outra. Em comparação a ela não existe outra, somente uma boa nova. Se há uma boa nova, uma boa notícia que deve impactar, que deve definir a vida das pessoas, esta boa notícia é que Jesus, o Filho de Deus, veio. Jesus, o Filho de Deus, veio. E é interessante como Marcos, então, ele toma esta
ideia, esse termo utilizado de forma militar, utilizado de forma política, e ele emprega isso a Cristo. Ele emprega isso a Jesus. E ele manda este evangelho para os romanos, que estão acostumados com esse termo. Eles ouvem evangelho, boas novas, boas notícias o tempo inteiro, mas agora eles ouvem e leem a boa notícia definitiva. Jesus, o Filho de Deus, veio. Esse Jesus, que há 30 anos atrás foi morto por vocês, romanos, ele é a boa nova. Ele é a boa notícia. Marcos quer ensinar então aos romanos sobre Jesus e sobre os aspectos desta boa nova em Cristo Jesus. A boa nova é Cristo. E o nosso texto então continua, queridos, com o primeiro aspecto desta boa notícia. E o primeiro aspecto é: ele é rei. E aqui nós entramos na segunda parte do nosso sermão, que vai do verso 2 até o verso de número 8. Ele é rei. Quando um rei está prestes a vir, a chegar, ele é geralmente precedido. Ele geralmente é precedido por um arauto. É muito comum no tempo antigo. A função do arauto é a de preparar o caminho para o rei, proclamando a sua chegada. Essa era a função. Não é uma surpresa, então, que Marcos comece o seu evangelho com a descrição desse arauto. É assim que ele começa. Do verso 2 até o verso 8, nós temos a descrição desse arauto. De modo que o leitor agora desse evangelho, ele fique impressionado com o caráter daquele que está sendo proclamado pelo arauto. Vou repetir. O leitor do evangelho, ele precisa ficar impressionado com o caráter, não do arauto, mas daquele que é proclamado pelo arauto. Este é o intuito de Marcos aqui no seu texto. Sua missão é preparar o coração das pessoas para receber o Messias. Ele é o preparador de caminhos, ou uma tradução possível também, aquele que pavimenta o caminho para a primeira vinda do Messias. E aqui ele é descrito. No mundo antigo, queridos, as estradas não eram como as nossas hoje. Não eram como as nossas. Asfaltadas, não eram dessa forma. Uma distância hoje de 100 quilômetros, nós conseguimos percorrer em aproximadamente, uma hora, talvez. Aqueles que têm um pé um pouco mais pesado, menos. Mas hoje nós temos agilidade de locomoção. No tempo de Marcos não era assim. No mundo antigo não era assim. As estradas não eram como as nossas. Por isso a função também do arauto, e aqui João é chamado disso, era preparar o caminho, era de fato abrir caminho mesmo. Era aplanar caminho, endireitar veredas. É assim, aliás, que Isaías proclama, profetiza acerca de João Batista. Vamos ler de novo o texto que nós lemos na nossa liturgia, Isaías 4. Eu vou ler só do verso 3 a 5, não vou ler todo o texto. Nós lemos lá no início, Isaías 40, falei 4, é 40, verso 3 a 5. Diz assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Esse é o texto que Marcos usa para descrever João Batista. Ele usa aqui esse texto, verso 2 e 3, é uma descrição da profecia de Isaías. O arauto, ele tinha também esse chamado de preparar caminhos, de levantar vales, de abaixar montes,
para que o rei chegasse. Tivesse uma entrada tranquila, certa, poderosa. O profeta Malaquias também, no capítulo 3, verso 1, ele diz algo interessante. Diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias traz a mesma profecia. A mesma. Assim como o arauto então enviava a boa notícia, ele também ia à frente abrindo caminho, aplainando, endireitando, pavimentando. E esse é João Batista, que veio pregando arrependimento, endireitando corações, pavimentando corações, para a chegada do rei Messias. João Batista tinha essa função. Porém, no nosso texto, é até por causa disso que no nosso texto há o cumprimento de uma terceira profecia. Já temos duas: Isaías 40, Malaquias 3, mas temos também Malaquias 4, que se cumpre aqui. Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Ele é o preparador de caminhos, mas ele é aquele também que trará a palavra de arrependimento e de conversão. Esse é João Batista. Esse é João Batista. O profeta Elias era muito aguardado no período de Jesus, porque havia essa profecia, e os judeus entendiam ela de forma literal. Elias, que não passou pela morte, voltará. Eles entendiam de forma literal. Até associaram Jesus a Elias uma certa vez. Quem eles dizem que eu sou? Pergunta Jesus. E os seus discípulos respondem: olha, tem pessoa que está achando que o Senhor é Elias. Eles estão achando que o Senhor é ele. Mas o que nós percebemos aqui, queridos, no último livro do Antigo Testamento, é que ele está relacionado com João Batista. Vamos ver algumas coisas interessantes. Como Elias se vestia. É interessante a gente perceber isso. Num certo momento, dentro da narrativa da palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, o rei Acasias, após seu acidente, a palavra de Deus diz que ele sofre um acidente, e ele envia mensageiros para que consultassem os deuses de Ecrom. Ele envia os seus mensageiros. Porém, é Elias que, direcionado por Deus, vai ao encontro desses mensageiros. E Elias, então, direcionado por Deus, leva instruções aos mensageiros do rei Acasias. 2 Reis, capítulo 1, nós lemos isso. E é interessante que, após o retorno, os mensageiros então voltam para Acasias com a mensagem de Elias. E eles dizem: olha, nós encontramos um homem e ele nos disse isso. Então, o rei Acasias diz para eles: como é a aparência desse homem? E os seus mensageiros respondem. 2 Reis, capítulo 1, verso de número 8. Diz assim: eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Com a descrição das vestes de Elias, Acasias já entendeu: é Elias. Como João Batista se vestia? Da mesma forma, com as mesmas vestes, com o mesmo cinto de couro. Onde foi que Elias foi levado aos céus? Você se lembra? A palavra de Deus diz que antes de que ele fosse levado aos céus, sem que passasse pela morte,
de acordo com a narrativa de 2 Reis, lá no capítulo de número 2, a palavra de Deus diz que ele estava num lugar deserto. E após Elias e Eliseu atravessarem o rio Jordão, ele foi levado aos céus. Onde João prega? Segundo o nosso livro, no deserto, próximo ao rio Jordão. Então a profecia de Malaquias, ela se cumpre em João Batista. Ele é quem veio nos termos do profeta Elias. Ele é quem veio como o profeta Elias. E é interessante, queridos, que cronologicamente, os comentaristas vão dizer que o livro de Marcos é o primeiro livro, é o primeiro evangelho escrito. De acordo com eles, ele foi escrito 30 anos depois, após a morte de Jesus. 30 anos depois. Foi o primeiro, apesar dele vir aí na sua Bíblia em segundo lugar, cronologicamente ele foi o primeiro. E note de onde ele começa. Os comentaristas destacam isso. Marcos começa exatamente aonde o Antigo Testamento para. Eu vos enviarei o profeta Elias. E Marcos diz, o profeta Elias está aqui. É João Batista. Ele veio nos termos do profeta. João Batista veio assim como o profeta Elias, e ele prepara o caminho para Cristo Jesus. Queridos, a mensagem de Marcos é uma mensagem muito poderosa. Muito poderosa. O que ele faz ao conectar a figura de Elias a João Batista através dessas características, que talvez para nós é um tanto quanto insignificantes, talvez você nunca se ligou para elas. Ele usa roupa de pelo, usa... Mas o que Marcos nos ensina aqui é que João Batista, sendo o cumprimento da profecia de Malaquias, o ensinamento é: Jesus é o Rei divino que foi prometido. Ele quer que os seus leitores não tenham dúvida de quem é Cristo. Não tenham dúvida de quem é Jesus. Ele é o Rei prometido. Ele é o Rei divino. É isso que nós percebemos aqui no nosso texto. E que lições nós podemos aprender dele? O que essa introdução tem a ver com a sua vida hoje? Tem a ver com a minha vida hoje? O que tudo isso que você ouviu e aprendeu agora tem a ver conosco? Muitos anos depois de tudo que isso foi escrito. O que nós precisamos, meus irmãos, é mudar a nossa forma de entender o Evangelho e entender a Cristo. É o que nós precisamos aprender. O que é para você o Evangelho? O que é para você, ou quem é para você Cristo Jesus? Precisa mudar a nossa forma de enxergar o Evangelho. Precisa mudar a nossa forma de entender quem é Cristo. É isso que nós aprendemos. É isso que esse texto nos ensina hoje. E a primeira aplicação para nós é justamente essa: entenda o significado do Evangelho. Você precisa entender do que é o Evangelho e da importância do Evangelho. Queridos, talvez você está aqui nessa noite, nesse culto, ouvindo essa palavra, mas talvez com o coração, a sua mente, lá na segunda-feira. Talvez com a expectativa de amanhã você acordar com uma mensagem no seu WhatsApp, com uma notícia que talvez você espera há muito tempo, com uma informação que talvez você aguarda há muito tempo. Quem sabe um aumento. Quem sabe você mandou mensagem aí no fim de semana para o seu chefe, pedindo aumento, pedindo uma promoção. Talvez a sua expectativa, ela está nessa notícia que você pode ou não receber durante essa semana. Talvez a sua expectativa, querido, seja na notícia, por exemplo, da recuperação de um parente, de um amigo que está enfermo.
E você está aqui nessa noite, mas o seu coração está ansioso por essa notícia, que talvez mudará o seu dia, talvez mudará a sua semana. Assim como no mundo antigo, hoje existem várias boas novas. Várias. Boas novas que definem, boas novas que impactam a nossa vida. E a gente vive aficionado com elas, aguardando elas o tempo inteiro, esperando por elas com ansiedade. E quando uma vem, logo nós queremos outra, e mais outra. Por isso a Bíblia nos chama às vezes de sanguessugas, que só querem dá de novo. Assim somos nós. Só queremos boas notícias. Só queremos ter algo para nos alegrar, para nos satisfazer, para mudar o nosso dia. Ah, que bom! Essa mensagem que eu recebi mudou o meu dia hoje. Às vezes é isso que tem sido o motivo pelo qual nós vivemos. Mas entenda algo, eu não estou dizendo aqui que você não pode esperar boas notícias, não. Mas o que eu quero que nós entendamos é que estas expectativas, elas não podem definir quem nós somos. Não podem. Porque essas expectativas nunca vão satisfazer aquilo que somente o verdadeiro evangelho, a verdadeira notícia, a verdadeira boa notícia faz em nossos corações. É isso que Marcos nos ensina hoje. Só pode existir uma boa nova que define quem é você. Só pode existir uma boa nova que impacta a sua vida. Somente uma. Não pode ter concorrência. E o motivo, queridos, de muitos de nós vivermos insatisfeitos e todos os dias esperar algo novo, é justamente porque esta verdade, ela não foi compreendida e assimilada nos nossos corações. Não foi. Por isso nós vivemos insatisfeitos, porque nós não compreendemos quão maravilhosa notícia é essa. Veja o que Lucas nos diz. Lucas 2:10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. A palavra alegria aqui no original, ela traz também o sentido de satisfação. É como se o anjo então dissesse: não tenham medo. A busca de vocês acabou. O desespero de vocês acabou. O tempo da insatisfação acabou. O você não se sentir mais preenchido acabou. Eu lhes trago a boa nova que irão satisfazer vocês de forma definitiva. Acabou a espera. Acabou a busca. Jesus é a boa notícia que satisfaz. Nós vivemos insatisfeitos porque nós não temos essa compreensão. Por isso nós entendemos e ensinamos que o fim principal do homem é ser satisfeito em Deus. É ter em Deus a sua verdadeira satisfação. É se sentir completo no Senhor. E é o que o anjo diz. É uma boa nova que completa você. Que preenche. Que encerra toda busca. Que encerra toda insatisfação. Que encerra todo desespero. Que encerra todo o medo. Que encerra toda a ansiedade. É a boa nova de Cristo. Ele é a boa nova. Os romanos esperavam uma notícia de César Augusto. Os romanos esperavam uma notícia de Tibérios. A notícia de Cristo é completa e é maior, queridos. Talvez o seu coração aguarda tantas notícias e está insatisfeito com todas elas.
Busque em Cristo a sua satisfação. Entenda que Cristo é a sua satisfação. E por fim, além de entendermos o significado do Evangelho, esse texto nos ensina que precisamos entender quem de fato é Jesus Cristo. Da mesma forma, o seu entendimento sobre Cristo talvez esteja na melhor das hipóteses incompleto. Muitos até entendem, creem em Jesus. Mas quem é Jesus para essas pessoas? Alguns vão dizer que Jesus era um homem notável. Alguns vão ver em Jesus um guru, um pensador, um filósofo, um exemplo a ser seguido. Talvez, queridos, você até creia que Jesus Cristo é Deus, mas você não vive mostrando em vida que Ele é Deus. Talvez Ele é só um guru, só um pensador, só um exemplo a ser imitado. Os romanos, quando liam o relato aqui de Marcos, eles percebem, ele está falando sobre um rei. Os romanos compreendiam a figura do arauto, a figura do evangelho. É um rei, Marcos está narrando sobre um rei. Mas entenda, ele não é qualquer rei. Não é. Jesus é um homem notável, sim, mas ele não é qualquer homem. Não é. Ele é o rei divino, prometido e profetizado. Esse é Jesus. Por isso Marcos enfatiza a fala de João Batista, lá no verso de número 7. Veja o verso 7 do nosso texto. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é maior, é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Lembra que eu disse lá no início? O propósito de Marcos é mostrar o caráter, não do arauto, mas daquele a quem o arauto anuncia. Por isso ele enfatiza a pregação de João. Após mim vem um que é maior do que eu, mais poderoso do que eu. E eu não tenho condições de me curvar e desamarrar as suas sandálias. Porque ele é o rei prometido. Ele é o Messias. Me entristece, queridos, quando Cristo não é ensinado e nem adorado como rei. Me entristece muito. Em muitos lugares, infelizmente, a instituição, a denominação, o pregador se vê com maior proeminência do que Cristo Jesus. Em muitos lugares isso acontece. E o que o texto nos ensina, que a proeminência é de Cristo e não nossa. O seu precursor diz: Ele é maior do que eu. Ele é maior. Não se esqueça dessa realidade. Quem é Cristo? Não se esqueça disso. Quando você entrar nesse local para adorar, ou em outro local para adorar o Senhor Jesus, não se satisfaça e não se contenha com a realidade de um local cheio. Não se contenha. Por mais que é maravilhoso, eu acho lindo quando nós entramos na igreja, a igreja está cheia de pessoas alegres querendo adorar o Senhor Jesus. Mas este não é o fim. Não é. Não é isso que deve conter e satisfazer os nossos corações. Não basta igrejas cheias. Não basta ouvir pregadores populares. Não basta. Não basta. Cristo é quem é suficiente. Ele é maior do que qualquer uma dessas coisas. Ele é maior. Ele é o rei que deve ser ouvido e adorado. Quer sejam 2, quer sejam 3, ou uma multidão,
eu estarei lá. E é o que basta. Que nós possamos entender quem é Cristo. Cristo continua sendo o Rei, queridos. Ele continua sendo o Rei sobre todas as coisas. O que nós pensamos acerca de Cristo? O que você pensa acerca dele? Você já sentiu a necessidade que você tem dele? Você compreende que você precisa dele? Você já entendeu que se você se refugiar nele, você tem paz com Deus? Você já entendeu isso? Jesus, ele é rei sobre os seus corações, sobre o seu coração. Você pode afirmar essa verdade? O Senhor Jesus é rei sobre o meu coração. O que você pensa sobre todas essas coisas? O que você pensa? Entenda algo importante, queridos. A vida e a morte, ela dependem das nossas respostas a essas perguntas. Dependem completamente. Quem é Cristo? Quem é Jesus para nós? Ele continua sendo o Rei, mas ele deve ser o Rei sobre a sua vida. Ele continua sendo o Rei, mas ele deve ser Rei sobre essa igreja. É isso que essa introdução nos ensina hoje. Precisamos entender o que é o Evangelho. E precisamos entender quem é Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que amanhã essa mensagem ecoe no seu coração. Que por mais que você se preocupe com as notícias que te esperam essa semana, entenda que só uma satisfaz o seu coração. E ela já veio, e já aconteceu. Por mais que você entenda Cristo Jesus, ele precisa ser rei sobre a sua vida. E toda a sua vida precisa se sujeitar a ele. Entenda isso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento. Gostaria de orar por você. E eu gostaria que você também